Olá, meus amigos, minhas amigas. O nosso projeto de lives em homenagem aos 7 anos de escritório está chegando ao fim. Nós vamos hoje entrevistar uma advogada criminalista, ponta firme, guerreira, nota 10, aquele tipo de gente que você liga às 4 horas da madrugada do sábado para o domingo. E, claro, obviamente, se não estiver numa balada, se não estiver numa festa, que ela gosta muito de estar presente. 20 minutos estaremos juntos numa delegacia de polícia ou resolvendo qualquer emergência que aconteça em Brasília. Doutora Raíssa Martins, minha caríssima amiga, advogada, guerreira, criminalista, seja muito bem-vinda nesse nosso bate-papo hoje em homenagem aos 7 anos de escritório, 7 anos que contam boa parte desse tempo com a sua presença. Entrou aqui, era uma garota novíssima. Um baby. Agora já tá réa, aí já tá com mais de 30, mentira, não tá com mais de 30 anos. Não, segura lá, calma. Nem tanto, né? Como é que você tá, minha querida? Tudo bem? Eu tô bem, uma boa noite a todos. Eu vi o iniciozinho que você falando que pode me ligar desde que eu não esteja na balada, é isso? Exato, claro, né? Quer dizer, posso ligar e você vai atender. Só não vai ser aconselhável que a gente vá junto até a autoridade policial, digamos assim, né? Deixemos Exatamente. Com que certeza, ou se me ligar, meu nome é Vamos. exatamente, isso aí é verdade mesmo. Inclusive, sábado, no nosso primeiro suposto dia de recesso, estávamos juntos, atuando em defesa de mais um inocente desse país chamado Brasil. E agradecendo aqui a presença de nossos caríssimos amigos já, o Ítalo tá aí, a Raquel. Nós temos o comendador aqui ao nosso lado, o Diogo Henrique, a Dá, a Dea, a Cris, não, o Cristiano, a Goianilde, o Matheus, a Brenda e também, quem foi que chegou agora aqui? O Thiago, a Kate e a Vera Costeg. E o Cícero Diogo. Oi, Vera, tudo bem? Que bom ter você aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre direito penal e um pouco sobre a atuação dessa mulher maravilhosíssima, advogada de primeira linha, estudiosa, disciplinada, organizada. Tem um coração de pedra, é verdade, mas é uma pessoa que ama também. É uma pessoa que ama. Exatamente. Você está com quantos anos de advocacia? 5 anos, né? 5, 6 já quase ali. Início do ano 6. E aí, como é que tá sendo? Tá bom para você? Tá legal? Tá bacana? Olha, esse ano foi meio estranho, né? Você não acha, não? Rapaz, quando alguém me pergunta, alguém pergunta assim, Rodrigo, como é que você tá? O que é que você tá achando da advocacia? Eu falo, gente, eu tenho desistido todos os dias. É mais ou menos. Eu desisto e me apaixono pela advocacia todos os dias, pelo menos umas 4 a 5 vezes por dia. Então, é isso mesmo. E eu acho que vai ser assim para sempre. Não vai ter muita alteração, não. Acho que a Não, mas vida com a vai ser assim. intensificou um pouquinho mais. Isso é verdade. E Na até o pan- tribunal para resolver a situação, porque aí você precisa de um telefone e ninguém te atende, você manda um e-mail e ninguém te responde. Diferentemente quando a gente não estava na pandemia, que ia lá com a barriga no balcão e a pessoa ia te ouvir de qualquer jeito. Agora não, a gente está dependendo da boa vontade do servidor. É porque, assim, primeiro que a barreira do telefone e do mundo virtual favorece quem é demandado, né? Porque Sim, quem quem está não quer. demandado precisa contar com a boa vontade, precisa contar com o bom humor. Quem é dado tem uma chance maior de, não vi o telefone, não ouvi a ligação, eu não recebi o e-mail, ou eu não estava presente, estou fazendo outras coisas. Acaba que tudo isso fica uma situação bem chata, bem complicada para a gente que demanda, que necessita desse contato com os servidores públicos, né? Vejam que os tribunais até melhoraram em termos de despacho, em termos de decisões. Mas alguns. Por quê? Porque acaba que sem o contato pessoalmente com os advogados e com diversas outras tarefas, sem audiência, por exemplo, os servidores eles têm. Pedro, eu não estou falando com você, não, tá? Sobre futebol, eu não falo com você, não. Com licença. Evita o assunto é outro. Então,
Os Mas, servidores, eles não têm audiência, não têm que atender advogado. Então, exato. teoricamente, nós iríamos ter uma melhora nos serviços de despacho, de decisões e tudo mais. Só que o O TRF1, processo está mais rápido, isso é verdade. Mas esse é, acesso ao servidor público, ao juiz, ao desembargador, está muito mais complicado. sim, sim. Também tem Mas que no levar TJ, a no T- questão da evolução tecnológica que foi obrigada nessa pandemia. Consequentemente, os processos passaram a ficar cada vez mais eletrônicos. Então, antigamente, você precisava ir até o tribunal para pegar um processo, ter acesso a uma decisão. Hoje, com 2 cliques, você tem acesso ao processo inteiro. Mas tá certo que eu sou daquela época que eu preferia ter aqueles volumes de papel para entender melhor o processo do que hoje virtual, ter que baixar PDF. Ah, não, gente, é sofrimento demais. Um papel é é, muito melhor. Eu sei que isso é totalmente contra, né, contra mas, ecológico, mas tem mas vantagens, né? O processo virtual, ele também tem vantagem. A vantagem a é que você. celeridade. Não, você conversa com o cliente aqui agora para fazer uma proposta de honorários, o cliente sai, você já baixa o processo todo, você já pode verificar tudo e vida que segue. Ao mesmo Exato. tempo, na questão do protocolo, por exemplo, nós ganhamos algumas horas no dia, né? Nós ganhamos Sim, algumas. Então, você algumas algumas horas no dia. Claro que às vezes temos mais raiva do que vantagem, né? como a Quem Aninha falou, é um caso de amor e ódio com o PJE, que é é o tema do processo eletrônico hoje. É. Agora, tem um aspecto assim que eu considero muito importante nessa relação do processo virtual, que tem também, no caso da pandemia, nos trouxe a oportunidade de continuarmos trabalhando. E isso a gente tem que levar em consideração também. É Se nós verdade. tivéssemos, por exemplo, somente os processos físicos, durante a pandemia, o trabalho estaria totalmente paralisado. Veja, Sim. por outro lado, por exemplo, fazer carga de processo, a gente não sabe até que ponto como é que o vírus se comporta nessa questão da transmissão, né? Então seria um problema pegar processo, levar processo, devolver processo e ir fisicamente até uma unidade do TJ seria o caos. Então eu É. diria, nesse aspecto da pandemia, nós tivemos digamos assim, uma grande vantagem que foi a virtualização dos processos judiciais. Agora não explica, por exemplo, é o Tanto é que TR. ele precisou acelerar muito mais esse processo de digitalização durante esse ano. Porque senão muitos processos que ainda são físicos, e principalmente na área criminal, eu tenho muitos processos físicos, ainda hoje, que estão parados. É verdade, é verdade. Agora, uma coisa que não justifica, por exemplo, é o fato do TRF1, TRF da primeira região, ter piorado tanto durante a pandemia. O TRF1 conseguiu piorar em todos os aspectos. Na velocidade das decisões, de protocolo, de sistema, de tudo. Se existe um tribunal que conseguiu piorar, todos os outros pioraram em algumas coisas e melhoraram em outras. Todos. O TRF1 é o único tribunal que piorou em tudo. Não tem audiência, os desembargadores continuam sem despachar, continuam sem Então, receber advogado. Quem não recebia antes continua sem receber. Quem recebia passou a receber. o acesso tá surreal no TRF. Você não consegue falar com ninguém, despachar com o desembargador, então, desiste. Tá muito pior. A situação é inacreditável do TRF1. É inacreditável. Mas vamos falar sobre você. Me diga uma coisa, Raíssa. Para quem está nos assistindo aqui, primeira pergunta que eu quero fazer já de bate-pronto. Você, quando você terminou o curso de Direito, você queria advogar? Era isso mesmo que você pretendia fazer da sua vida? Então, não, de jeito nenhum. Não queria advogar de forma alguma. Achava que eu não tinha a menor nem condição, não tinha vocação para advocacia. Eu entrei para o direito muito novinha, né? Nós fomos obrigados a escolher uma profissão, um caminho com 17 anos. 17 anos eu já estava fazendo faculdade, com 22 anos eu saí da faculdade, mas eu entrei querendo ser delegada. A minha ideia era terminar a faculdade e, na sequência, já começar a estudar para concurso. Só que assim que eu saí, o edital, saiu um edital aqui em Brasília falando: olha, agora para delegado, você só pode prestar o concurso desde que você tenha 3 anos de experiência. Aí seja como advogado ou
na esfera policial. E eu não tinha nenhum dos dois. Aí eu falei, então, né? Vou ter que advogar agora. Aí foi quando eu fiz o processo seletivo lá no escritório, com 22 anos. Que não sei se você se recorda, mas você quase me mandou embora, porque eu era muito nova. Não sei se você lembra. Mas eu cheguei lá para fazer. Primeiro, eu passei por um processo seletivo, uma fase, na verdade, que era para escrever uma peça. Era um habeas corpus. Isso. A petição foi selecionada e me chamaram para fazer uma entrevista. Eu tô lá sentadinha na sala de reunião, esperando alguém para me atender, fazer uma entrevista, sei lá o que que era. Quando não, um cara do nada abre a porta da sala, olha para mim. Nossa, é você que vai fazer a entrevista? Você não é muito nova, não? Você é advogada mesmo? Eu falei, sou advogada e eu que vou fazer a entrevista. Aí o que que ele faz? Ele bate a porta e sai. Aí eu falei, beleza, vou embora, tchau. Não quero mais brincar disso. Pega um caderno e uma caneta, velho. Sei. Você queria falar, meu Deus, de onde tiraram essa pirralha daqui? Não foi isso, não. Eu fui pegar o caderno e a caneta para te entrevistar. Ai, E a e entrevista aí... foi legal, não foi? Oi? Eu lembro que a entrevista foi massa, que eu perguntei para você qual tinha sido o seu trabalho de conclusão de curso. Lembra disso? Foi. Meu trabalho de conclusão de curso polêmico, que é a legalização do aborto e a influência da igreja. Eu adoro polêmicas, né? Esse é um excelente tema. E aí, pois é, só concluindo do como eu fui, né, virei advogada e hoje apaixonada. No final das contas, a minha ideia era ficar 3 anos como experiência para depois voltar a estudar para concurso. Mas quando eu fui começando a ver o que que é realmente advogar, essa luta pelo direito daquele que, em regra, não é assistido por ninguém, é o excluído da sociedade, eu vi, nossa, esse é o meu papel. Eu sempre fui a pessoa que defendi meus amigos, minhas amigas em qualquer lugar, eu comprava a briga, e eu sempre fui aquela que fiz valer a minha opinião. Então, eu me identifiquei muito quando eu percebi como que era de verdade a advocacia e como eu conseguia me encaixar muito bem nela. E aí, desde então, já são praticamente 6 anos de muita paixão e luta todos os dias. E você faz uma advocacia, que é a advocacia que eu conheço, que assim, que eu considero o verdadeiro. Não é o verdadeiro porque fica parecendo que os outros são falsos, não é isso. Mas ao fim e ao cabo, o advogado ele se constitui como o limite de interdição à arbitrariedade do Estado. Né? O advogado ele é uma ferramenta de contenção. Às vezes as pessoas perguntam, por que a OAB ela não é uma instituição fiscalizada pelo Tribunal de Contas ou por outros órgãos estatais? E com o tempo a gente acaba esquecendo das razões por que alguns órgãos têm algumas prerrogativas e até mesmo autoridades. A OAB é uma instituição que ela não é nem totalmente pública, nem totalmente privada. Porque ela precisa ficar nesse meio termo de contenção entre o exercício do poder estatal e a democracia e a cidadania. O advogado criminalista, ele representa exatamente isso porque o Estado, quando ele vai punir, dentro da lógica do sistema penal, ele aplica sanções, ele aplica medidas aflitivas. A ferramenta de contenção a uma condenação arbitrária é exatamente a advocacia criminalista. E Então, eu diria que o ramo representa mais a importância do advogado do que a advocacia criminalista, né? Sim. E as pessoas precisam entender, tirar esse estereótipo de que o advogado criminalista ele defende o bandido e que ele não quer que ele seja punido. Não, pelo contrário. Da mesma forma que o Ministério Público ele exerce a acusação e o juiz ele está ali para decidir, nós, como advogados, a gente está ali para que, em primeiro lugar, não é nem para conseguir uma absolvição, é para verificar se o processo penal, ou seja, os procedimentos, a ampla defesa, o contraditório, os direitos que todo mundo tem, estão sendo respeitados. Essa é a nossa principal função. Ainda que a gente queira ou uma diminuição de pena, uma absolvição, mas o principal objetivo do advogado criminalista é ver o processo penal ser respeitado, que é o que a gente não tem visto constantemente. E as pessoas super concordam, mas esquecem que aquele que está ali na mídia está tendo o seu direito violado. Imagina aquela pessoa que não tem assistência.
Então é por isso que cada vez mais o nosso sistema carcerário está inflado, porque a gente só quer enfiar pessoas lá dentro e não quer entender o que está de fato acontecendo. Olha, essa situação na vida prática, ela é tão difícil, Raíssa. Ela é tão difícil. Vejam esse caso de ontem, do jogo Bahia e Flamengo. Termina o jogo, o jogador do Flamengo acusa um jogador do Bahia de um ato de racismo. Se fosse de outro time, eu não sei como é que seria, mas isso no caso do Bahia, por diversas razões, pelo fato de ser o maior time da Bahia, pelo fato de Salvador ser a maior cidade negra fora da África, pelo fato do Bahia ter uma lógica de ações afirmativas em respeito dos negros e de combate ao racismo. Só para você ter ideia, o Bahia, o time, nós temos um programa de aulas de formação para empresas sobre combate ao racismo. Então a empresa vai lá, se cadastra no Bahia, o Bahia manda uma equipe para dentro da empresa para dar aula, para dar cursos para os funcionários, para as pessoas, em relação ao combate ao racismo. Então isso para a gente é muito importante. Só que o jogador do Flamengo acusa um jogador colombiano do Bahia de ter feito um ato racista. O Bahia se choca, chocado com isso, leva isso muito em consideração. O técnico do Bahia foi demitido ontem exatamente por conta disso, mas o jogador colombiano nega. Ele nega, ele diz, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. E aí, nós temos, olha que situação. A questão do racismo é muito importante para o Bahia. O jogador do Flamengo, que é um jogador, pelo tudo que eu sei, um cara muito sério, não é um cara imbecil, idiota. Ele é um cara muito sério, fez uma acusação muito precisa. O jogador do time diz, eu não fiz isso. E aí o que o Bahia está fazendo? Está fazendo uma investigação interna. Mas o Bahia já está sendo condenado nas redes sociais pelo ato de racismo. Ter demitido ele, né? Não, o Bahia queria que o jogador fosse demitido. Mas Sim, o Bahia não. O Bahia só suspendeu. Essa ganância assim, de condenação, 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 mas sem saber o que de fato aconteceu, sem averiguar os fatos. As pessoas elas estão muito inflamadas e todo mundo é entendedor dos procedimentos. Eu não sei se você reparou, agora na pandemia todo mundo virou médico, a gente já vivia isso muito de todo mundo é advogado, todo mundo é do direito e agora as pessoas da medicina estão entendendo o que a gente sempre passou, que todo mundo é especialista naquela área. Então... O presidente da República definiu que cloroquina era algo que ia resolver o problema da humanidade. Fez o exército gastar milhões e milhões de reais comprando cloroquina. Então, por aí você tira. Se o presidente da República ele inventa que um remédio deve ser usado para combater uma doença, imagina o restante da população, gente. Que loucura. É muita doideira. É muita doideira. Mas me responda uma coisa sobre sua advocacia criminal. Você, antes de ser advogada, já na época da faculdade, né? Você teve uma experiência como modelo profissional. Conta um pouco como é que foi isso daí. Não foi bem na faculdade, não. Na verdade, foi desde criança. Acho que eu tinha uns 6 anos, 6 para 8 anos, eu acredito, que meus pais já me colocaram e eu comecei a desfilar. Desfilei, de fato, até bem no início ali da advocacia, eu ainda conciliava os dois. No meu terceiro ano, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu fui para o Rio, mas antes me chamaram para ir para fora, só que meus pais não deixaram, falaram, opa, não, calma lá, aí não dá. E aí eu morei no Rio uns 8 meses, desfilando, estudando, estava no colégio ainda. E aí, na sequência, foi quando eu voltei para Brasília, já finalizando o ensino médio, e vi que não era bem aquilo que eu queria, adorava o glamour, a passarela, as fotos, é tudo muito sensacional, mas a convivência, o meio de trabalho não me agradou muito. Então, quando eu passei a viver ali constantemente, nos meus 8 meses no Rio de Janeiro, só desfilando praticamente, eu falei, opa, não, esse era um sonho que eu tinha, mas eu comecei a perceber que não era mais. E foi quando eu comecei a faculdade de Direito. Aí... Então, quando você entrou na faculdade, você já rompeu com a atuação profissional de modelo? Não rompi. Eu até no início da advocacia, eu ainda desfilava, só que passou... Não dá mais para conciliar os dois.
Eu acho que seu último trabalho foi um que você fez para uma loja de uma marca de noivas, não foi? Foi. A última vez que eu desfilei foi para noiva. Você já estava no escritório, eu lembro disso. Tá, já estava no escritório. Acho que foi a última vez. Mas aí é quando você vai para um desfile, você tem que passar o dia inteiro maquiagem, cabelo, e você sai para fazer prova de roupa. Então não dava para conciliar os dois. E falei, não, de fato eu gosto da advocacia, eu sou apaixonada pelo direito e é o que eu quero. Isso passou a ser um hobby, como o hobby não estava dando mais para conciliar, eu deixei de lado. Como uma garota que era modelo se transforma numa mulher advogada criminalista que vai para a delegacia de madrugada, que vai para a penitenciária, que De salto. dialoga com policiais, que dialoga com pessoas acusadas dos mais diferentes crimes, tudo isso de salto. É, é a mesma mulher? Assim, com certeza. Eu só tenho que arrumar um pouco mais de garra, de. Eu já sou muito fria, muito bruta. Todo mundo reclama que eu sou grossa, que eu sou bruta. Mas assim, é porque. Presa, revelações. Acorda Léo Dias, revelações na live do Instagram. Raíssa disse que era bruta, que era fria. Meu Deus! E isso surpreendeu zero Ó, pessoas. mas olha, se eu não fosse assim, ninguém ia me respeitar. Imagina, chega eu com carinha de menina, loira, mulher, num ambiente que é completamente masculino. Se eu chegar só sorrindo, ninguém me respeita. Verdade. Tem que chegar lá impondo e mostrando para que que eu fui, o que que eu fui fazer ali. Ó, suas amigas estão dizendo aqui, as amigas sofrem, viu? Eu amo vocês, amiga. Mas me diga uma coisa, essa dosagem, primeiro, Raíssa, você acha que aquilo que você precisou exercer logo desde cedo, nessa atividade profissional como modelo, você acha que isso de alguma forma te ajudou a ser uma advogada mais madura já no início da carreira? Você acha que essa experiência profissional anterior trouxe algo de bom? E se sim, o que foi esse algo? Com certeza, eu acho que o fato de morar 8 meses no Rio de Janeiro, sozinha, com 16 anos, eu tendo que me virar sozinha, trabalhando, estudando, eu com certeza precisei amadurecer algo que eu não amadureceria em nem sei dizer quanto tempo. E ainda mais que meus pais sempre me criaram dentro de uma bolha, essa ida para o Rio foi, sem dúvidas, o meu maior momento de amadurecimento. Com certeza. Eu precisei me virar, correr atrás, precisei trabalhar para me sustentar. Então, foi de fato uma coisa que me fez querer lutar sempre pelo que eu tenho vontade. Então, sem E dúvidas, dentro dessa. ele fez muita diferença. O que que você ia falar? Não, eu falei, fale, conclua. Ah, não sei, eu me perdi agora. Dentro dessa dupla, digamos assim, experiência profissional, tanto a sua experiência como modelo e agora a experiência como advogada, tem uma particularidade sua que eu acho que chama muita atenção, que é seu ímpeto, sua vontade de trabalhar, seriedade e organização. Você é uma pessoa muito focada, digamos assim. Eu acho que essa é uma das principais qualidades que você tem. Dentro desse seu foco, dentro desse seu objetivo de vida, dessa sua eficiência na hora do trato profissional, ser mulher, qual é o conteúdo da sua atuação profissional que ser mulher faz diferença positiva e qual o conteúdo também da sua atuação profissional que o fato de ser mulher te coloca numa situação de maior desafio? Ser mulher me traz, acho que muito mais facilidade de acesso às pessoas. Eu acho que isso, quando você chega sorrindo, na simpatia, as pessoas elas se abrem mais para receber alguma informação. Acho que o fato de ser mulher nesse aspecto me ajuda um pouco, principalmente na delegacia,
que é um ambiente mais masculino. Você dificilmente tem uma mulher advogada ali, é mais homem chegando no ambiente. Então, acho que o sorriso de uma mulher faz essa diferença para conseguir as entradas. Mas eu já tive problema em audiência, em que era um juiz, um promotor, 5 advogados e somente eu de advogada. Era uma audiência pesadíssima. E um dos advogados, no momento que eu estava fazendo pergunta para o meu cliente, no momento do interrogatório dele, ele teve a coragem de me cortar e falar: doutora, essa pergunta acho que não é muito boa para o seu cliente. E ele me interrompeu falando isso porque era uma pergunta que ia prejudicar o cliente dele. Só que a sensação que eu tive foi: se fosse com um homem, ele não faria, porque todos os outros advogados também estavam com uma tese jogando para o cliente dele. Sim. Então, ele provavelmente viu que eu era uma mulher, era muito mais nova na época, e ele se sentiu no direito de interromper o meu momento de interrogar o meu cliente. Na hora eu só rebati: doutor, o cliente é meu, a tese é minha, o senhor não tem que se intrometer em nada. Ele parou. Mas isso você vê. É uma pessoa que percebeu que poderia achar que eu estava numa situação de vulnerabilidade. Naquele instante, você sentiu que aquele ato só ocorreu pela sua condição de mulher. Ali foi uma sensibilidade sua de que houve um tratamento diferenciado a partir da questão de gênero, é isso? Com certeza, porque todos os outros advogados, com exceção de mim e do outro, desse advogado, tinham outros 3 caminhando na mesma linha que a minha tese, que era colocar a culpa no cliente dele. Ele não interrompeu absolutamente nenhum dos outros advogados. Então, Entendi. E Raíssa, você na condição de advogada criminalista, você falou aí que foi para a delegacia e você acaba tendo que ir também em presídio, né? Nesses ambientes, que são ambientes carregados de energia, a gente sempre fala isso, né? Você está numa delegacia de madrugada, vai chegando tanta gente ali com problemas, com situações só conflituosas. O presídio, então, quando a gente vai na Papuda visitar um cliente nosso que injustamente foi preso. foi preso, a gente sabe que é um ambiente sempre muito carregado de energia. Como é que é para você essa atuação profissional nesses ambientes que são, digamos assim, ambientes mais pesados? Você lida bem com isso? Como é que é sua rotina? É algo que você faz com prazer? Então, desde que eu me entendo por gente, eu vivo em presídio, né? Meu pai é diretor de presídio desde... Calma. As pessoas agora tomaram susto. As pessoas tomaram um susto enorme. A frase foi, abre aspas, desde que eu me entendo por gente, eu vivo em presídio. Aí fecha aspas agora e todo mundo nesse exato instante, né? Nesse exato instante, tá todo mundo pensando assim: meu Deus, ela não é advogada criminalista, ela é uma mulher do crime. Fui presa desde criança. Não conta isso. Mas, pois meu pai, desde que eu sou criança, foi diretor de presídio, então sempre foi um ambiente que para mim era normal. Logo, visitar cliente em presídio, acho tão normal. As pessoas, quando eu levo alguém, todo mundo tem essa curiosidade, né? Parece até que a gente está indo no zoológico. Porque as pessoas falam: nossa, deixa eu ir com você. Outros advogados, as pessoas que não são da área. Eu levo e as pessoas saem arrasadas. Tipo, nossa, que ambiente ruim, que energia péssima. Como é que você consegue vir? Como é que você dá conta? Eu falo: gente, mas é tão normal. A gente só veio visitar as pessoas para resolver alguma coisa. Acho bem tranquilo. Para levar acolhimento, né? Quando Exatamente. a gente vai visitar alguém que está numa situação de restrição à sua liberdade, o papel do advogado é um papel de não apenas prestar informações, mas muitas vezes o advogado ele vai cuidar do que a pessoa vai comer,
da roupa, das vestimentas. O advogado ele vai cuidar de levar informações para a família. O advogado ele vai cuidar muitas vezes de um acompanhamento psicológico do cidadão que está sob restrição da sua liberdade, né? Então, o nosso papel como advogado não é um papel evidentemente técnico, né? E esse papel que você falou aí do psicólogo, por incrível que pareça, a gente faz ele constantemente, desde o início do processo até quando absolutamente se encerra. A gente tem que ficar fazendo esse acompanhamento psicológico sempre. Ainda que nós não tenhamos sido preparados para isso. Mas é um trabalho de acolhimento emocional, né? E principalmente com a experiência e a maturidade, a gente vai aprendendo a ter noção, e claro, também com o nosso estudo, né? Mas a gente já sabe, por exemplo, a gente já consegue acompanhar quais são as diferentes versões daquela pessoa de uma prisão em flagrante ou uma prisão provisória, a permanência da pessoa numa delegacia da Polícia Federal, por exemplo, depois, quando a pessoa vai para a audiência de custódia, ou quando a pessoa vai no IML, quando a pessoa chega na Papuda, pronto, como chega na Papuda, ela é uma pessoa no dia seguinte, uma semana depois é outra pessoa, e aí só depois é que alguém assume a sua personalidade dentro do presídio, né? A gente consegue ver fases diferentes de um cidadão que teve a sua liberdade tolhida. Desde a primeira surpresa, né, no caso de uma pena de prisão, de uma prisão em flagrante ou de uma prisão preventiva, até 2 semanas depois. Esse estágio de transformação do indivíduo é algo muito característico que a gente acompanha ao longo da nossa experiência, a gente já vai fazendo essa leitura. E a gente vai sabendo quais são as necessidades das pessoas, né, Raíssa? É impressionante como horas de cadeia, numa situação de flagrante, por exemplo, a pessoa já sai arrasada. Imagina quando ela passa anos. A pessoa se forma, e ainda mais no volto a mencionar o nosso sistema carcerário, que ele não cumpre a função dele, que é a ressocialização, as pessoas entram humanas e saem um animal, porque ela não tem o mínimo de cuidado, não tem assistência. O Estado simplesmente joga a pessoa lá dentro, esquece que em algum momento ela vai voltar para a sociedade. E é interessante aquela questão que as pessoas constantemente ficam discutindo a respeito do trabalho do preso, por exemplo. Mas que tinha que obrigar o preso a trabalhar para ele se sustentar, porque a cadeia é muito cara para o Estado pagar e ficar sustentando aquelas pessoas ali dentro. Mas as pessoas esquecem, na verdade, nem que esquecem, elas não sabem que a maioria das pessoas que vão presas, elas querem trabalhar. Nossa, todo mundo quer. Exato, porque primeiro você vai ter alguma coisa para fazer lá dentro da prisão, porque imagina, você passa anos sem ter o que fazer, olhando para a cara das mesmas pessoas. Então, a primeira oportunidade que eles têm de trabalho, eles se agarram àquilo e não querem não querem perder essa oportunidade. Não só por ter algo para fazer, mas porque também é um benefício. À medida que você vai trabalhando, sua pena vai sendo diminuída. Então, volta para a história do... nem do Instituto da Remissão da Pena, né? Então, ficam falando como se fosse a ausência de trabalho num determinado presídio fosse algo ruim. Deixa eu falar aqui, o comendador, né? O comendador Diogo Henrique está dizendo aqui, doutora Raíssa, uma profissional exemplar, forte, aguerrida, competente, sabe dosar essa simpatia, brilho único, com uma atuação tão pesada e com tanto vigor. É admirável. Denoto profunda admiração e em algum momento terei a oportunidade de experienciar alguma atuação. Acho que foi isso que ele falou aqui. A liberdade é o bem mais precioso. Aí que está, doutora. A ressocialização, ele faz a pergunta. Eu acho que tem um ponto que você tocou aí, Raíssa, que é muito interessante. Não existe, ao mesmo tempo que eu falei da advocacia criminal ser a verdadeira, a coisa mais perto do sentido. Meu amigo Inácio, um forte abraço, Feliz Natal e um ano novo maravilhoso para você. Ser a advocacia mais real, mais concreta. Ao mesmo tempo, é aquela que sofre mais com os julgamentos que são feitos pela sociedade, né? Há uma mistura
muito grande, muitas vezes, não no nosso caso, né? Porque a gente tem a sorte de todos os nossos clientes serem inocentes. Mas aqueles advogados criminalistas que defendem pessoas que praticaram crimes, muitas vezes são confundidos, né, com os seus clientes ou com os atos supostamente praticados pelos seus clientes. Com Como é que certeza. você encontra, como é que você vê a imagem do advogado criminalista dentro de um contexto em que as redes sociais são cada vez mais palco para injustiças e pré-julgamentos? Olha, a primeira questão é esse problema que a gente constantemente vem vivenciando, que é o advogado assumindo a posição do cliente. As pessoas têm colocado constantemente o advogado como criminoso também e esquecem, mais uma vez, que nós estamos ali, na verdade, para fazer cumprir o procedimento, para que todos os direitos sejam respeitados. E em relação a essa condenação da rede social, é um grande problema. Sempre que acontece alguma coisa muito polêmica, eu já falo, meu Deus do céu, hoje eu não trabalho, porque eu sei que eu vou receber 30 mil perguntas de pessoas, porque elas já querem. Como assim? A pessoa não foi presa, mas aconteceu isso, isso, isso. Gente, calma. As coisas, o processo tem muito mais do que aquilo que está na mídia. A mídia, ela coloca um pedacinho do que de fato aconteceu. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E aí, até que você consiga, até que eu consiga explicar, colocar na mente daquela pessoa que não é do direito, que tem muito mais do que aquilo que a mídia colocou para as pessoas, para a sociedade, é muito complicado. E as pessoas esquecem que tem procedimento e que tem o direito de defesa. E querem chegar exatamente naquela situação que você passou lá no caso do Bahia. Só querem a condenação, a demissão, a expulsão, a prisão da pessoa. Não querem saber o que de fato aconteceu. Os ânimos estão muito aflorados. E eu acho que ainda mais nessa pandemia, porque a gente está vivendo de rede social, a gente está se consumindo da rede social. Então, cada dia mais está muito difícil lidar com o processo penal da rede social. O processo penal da rede social está condenando muito mais pessoas do que o próprio judiciário. E isso acaba sendo um complicador enorme, porque ele pode levar a muitas injustiças, né? O Com julgamento certeza. feito às pressas, com bases emocionais, eles acabam sendo realmente uma manifestação de injustiça muito grande. Uhum. Uma coisa, de maneira rápida e direta. Você é feliz na advocacia? Ai, super. Super feliz. Tá certo que às vezes é amor e ódio, que você fica, meu Deus do céu, o que que eu faço com esse processo? Ou o que que eu faço com esse cliente? Mas a regra é amor, quero a minha... Quero sempre mostrar a minha atuação e conseguir o melhor para o meu cliente. E o melhor nem sempre é a absolvição. É isso que as pessoas precisam entender. É verdade, é verdade. Mas eu acho que você é impressionante, né? Como eu vi de perto você iniciar a advocacia. Você começou a advocacia aqui com a gente, né? Você tinha feito algum processo antes? Acho que não, né? Não, foi o Nunca. primeiro. E como você começou a advocacia aqui com a gente, eu vi o começo do seu trabalho e vi a evolução. Acho que eu não. Acho que talvez você e Bianca. Eu acho que você e Bianca foram as pessoas que eu acompanhei do primeiro processo até a atualidade. Acho que só vocês duas mesmo, assim. Agora tem o Ítalo, né? Mas o Ítalo ainda é o AB Kids, quer dizer, não é mais o AB Kids, ainda. Mas você já tem 5 anos de advocacia. 5 anos é muito tempo. É uma data muito importante para o advogado, né? Quando o advogado completa 5 anos, por exemplo, ele pode até se candidatar a conselheiro do OAB. Você só pode Exatamente. ser conselheiro do OAB depois dos 5 anos. Então, 5 anos de advocacia é a maturidade da advocacia. Digamos assim, são os 18 anos do cidadão, são 5 anos da advocacia. 5 anos de muita experiência, com muitas sustentações orais, com muitas audiências, muitos processos. Então, Tribunal eu do vi o tribunal de júri, né? Que nós estamos aí à disposição só para ganhar mesmo, que a gente não gosta de perder, não. E, e eu diria que você é hoje, eu acho que você e o Daniel, né? Assim, nas mais diferentes situações. Eu acho que
nós fizemos muitas audiências juntos, muitos júris, e atuamos em muitos casos problemáticos. E você é uma grande parceira de trabalho, Raíssa. Eu sinto um orgulho muito grande em poder estar nesse lugar de dizer que eu acompanho sua advocacia há 5 anos. Primeiro porque eu vi a sua evolução em todos os aspectos, a sua evolução na escrita, a sua evolução no estudo, né? Fui seu orientador na especialização, né? Tive esse prazer. E vi, mas o que mais me impressiona foi a maturidade sua, sabe? Assim, se tornar advogado é difícil, se tornar advogado criminalista é mais difícil ainda. Se tornar advogada criminalista é mais difícil ainda, né? Então, assim, ainda mais que eu sei que em muitas situações você foi julgado até por conta da sua postura, né? Você sempre foi uma pessoa que se coloca, que se impõe, que não baixa a cabeça. Então, acaba que isso amedronta alguns homens, principalmente, como em várias oportunidades você já chegou a citar hoje. Mas a sua postura de enfrentar todos esses desafios com muita coragem, com muito discernimento, sempre foi algo marcante. Mas a sua evolução enquanto estudiosa do direito, enquanto escritora do direito, enquanto advogada, enquanto profissional, é algo que realmente chama a atenção. Então, assim, na comemoração dos 7 anos do escritório, eu diria que nós temos um troféu. E esse troféu, com certeza, um dos troféus mais importantes se chama Raíssa Martins. Porque Obrigada. a evolução é um presente para todos nós que trabalhamos com você. Você, ao contrário do que as pessoas imaginam, você tem sensibilidade sim dentro do coração. É que às vezes fica escondida. Não é fácil, às vezes, da gente tocar. Você é uma pessoa sensitiva, emotiva e tem algo que é muito forte em você: lealdade e confiança. Você é parceira para tudo. Sábado, por exemplo, né, quando eu liguei para você, quem é advogada ou advogada da área criminal sabe que assim tem que estar preparado, tem que ter a cabeça preparada para você estar pronto para ir para um jantar e ter que mudar o planejamento da vida, né? Então, essa capacidade emocional de estar preparada para não fazer aquilo que tinha programado é algo que só os advogados criminalistas têm e precisam ter. E você tem isso intrinsecamente dentro de você. Então é um orgulho enorme trabalhar com você, é um orgulho enorme te chamar de amiga, é um orgulho enorme ver a sua evolução, ser um parceiro e professor diariamente, eu diria que é uma honra para mim e fico muito feliz em poder comemorar esses 7 anos de escritório, olhando nos seus olhos e agradecendo por tudo aquilo que você fez por mim, pelo escritório, pelos nossos clientes. Você é uma advogada da porra. Acho que essa é... Rodrigo, eu que tenho, na verdade, a agradecer muito a você, porque, assim, além de amigo, de companheiro, você foi um mestre, não tem como. Eu cheguei lá, um baby, e querendo ou não, você fez parte de toda a minha evolução. Você, Carol, Bianca, Evelyn, são, sem dúvida, as pessoas que, né, lá dentro do escritório, obviamente, me ajudaram a crescer, a amadurecer, a saber ponderar as coisas, a ouvir mais, a baixar a cabeça às vezes e conversar, porque isso faz parte do crescimento. E muito obrigada sempre por estar disponível. O escritório é o coração de todo mundo e, sem dúvidas, você guia esse coração. E muito obrigada por tudo e por sempre estar disponível, não só na área profissional, mas também no pessoal. É uma pessoa que está ali sempre para dar conselhos e para estender o braço amigo. Não tem nem o que falar além disso, porque é só admiração o que eu tenho por você, pela Bianca, pela Carol, pelo Daniel, pela Evelyn. São pessoas que estiveram ali todos os dias nesses quase 6 anos de crescimento e amadurecimento profissional e pessoal também. Minha amiga, muito obrigado por tudo, pelo conjunto da obra de seu trabalho aqui. Você merece nota 10 com louvor, indicada para publicação nos livros do universo. Essa é a nota que você recebe pelo trabalho que você vem desempenhando. E espero que nós estejamos juntos aí pelos próximos 50 anos,
É apenas isso que eu desejo. Amém. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Um beijo Vai curtir o recesso que você merece, tá? para todos nós. Aliás, recesso mais ou menos, né? Vai saber qual é a próxima ligação, né? Um Mas que beijo. bem honorários. Pode ligar, fiquem à Exata- vontade. Exatamente. Beijão, minha amiga. Fica Um bem. beijo, uma boa noite.